acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 14 de dezembro de 2025, estamos juntos, que a bênção de Deus seja sobre você, sobre a sua família. Hoje, o segundo domingo de dezembro, nós, batistas e demais evangélicos, comemoramos o dia da Bíblia. Eu separei algumas músicas que falam sobre a palavra de Deus. E a mensagem também baseada nas Escrituras falando desse dia. Ouça a primeira música com Vitor Quevedo, Palavra Final. Seu jeito e prova a nossa fé. Usa as dores da vida pra nos alcançar. Do trabalhador ao doutor, não há quem não careça da graça de Deus. Na fraqueza e na dor, bem mais forte é o nosso Senhor. Jesus tem a palavra final de toda a história. Prostrado aos pés do Cordeiro, recebo a vitória. Descanso na soberania daquele que venceu a morte na cruz. As palavras de vida eterna estão em Jesus. Seu jeito e prova a nossa fé. Usa as dores da vida pra nos alcançar. Do trabalhador ao doutor, não há quem não careça da graça de Deus. Na fraqueza e na dor, bem mais forte é o nosso Senhor. Jesus tem a palavra final de toda a história. Prostrado aos pés do Cordeiro, recebo a vitória. Na soberania daquele que venceu a morte na cruz. As palavras de vida eterna estão em Jesus. Jesus tem a palavra final de toda a história. Prostrado aos pés do Cordeiro, recebo a vitória.
vida daquele que venceu a morte na cruz. As palavras de vida eterna estão em Jesus. As palavras de vida eterna estão em Jesus. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, sinta-se abraçado pelo pastor Ivan. Você vai ouvir agora com Sérgio Lopes falar de Jesus. É importante a gente conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e falar de Jesus. Falar não só com a nossa boca, mas com as nossas ações, com as nossas atitudes, demonstrando que realmente nós conhecemos a palavra de Deus e o Senhor habita em nosso coração. De Jesus e de tudo que fez é tão fácil. De sua bondade e os milagres por onde ele andou. São tantas histórias bonitas levando esperança. Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim? Será que de tanto ouvir decorei suas falas e vou repetindo apenas porque decorei? Mensagens de amor tão bonitas que a multidão chora. Mas quando estou só, quem é Jesus pra mim? Vou dizer, eu digo que eu era um pecador, perdido e carente do seu amor, que era frágil, eu era sem valor. Depois digo que hoje tudo mudou, não sou mais carente do seu amor, ledo engano, preciso dele muito mais. Não posso falar de Jesus sem saber quem ele é. Preciso entender e aprender a viver como ele, viver pela fé. Eu quero falar do Jesus que conversa comigo, que me dá sinais, me corrige e me ama. Não posso falar de Jesus sem saber quem ele é. Preciso entender e aprender a viver como ele, viver pela fé. Eu quero falar do Jesus que conversa comigo, que me
das sinas me corrige e me ama. Ele me ama e vive em mim. Ele me ama e vive em mim. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Quero mandar um abraço especial para todos aqueles que estão estudando a Bíblia, a Palavra de Deus. Você que tem encontrado consolo, tem encontrado orientação na Palavra, que você continue firme nesse propósito de servir ao Senhor. Um abraço especial em todos aqueles irmãos da Igreja Batista da Esperança que hoje serão batizados, os irmãos que estão cada dia mais desejosos de aprender da palavra do Senhor. Tua palavra, Paulo César Baruch canta. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Falhará, terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa
Agora nós vamos ler a Bíblia e eu leio no Salmo 119, o verso 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Também nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meu querido irmão, meu querido amigo, eu quero pensar com você sobre esse livro tão importante que Deus nos dá o privilégio de conhecer, a Bíblia Sagrada. Essa preciosidade e essa preciosa ferramenta de Deus para nos abençoar aqui. A Bíblia Sagrada é um livro diferente de todos os demais, pois foi um livro escrito por cerca de 40 homens em tempos bem diferentes, cerca de 1600 anos. E esses homens envolvidos nas mais diferentes atividades, reis, camponeses, filósofos, pescadores, poetas, estudiosos, mas a gente percebe claramente a unidade nos seus ensinamentos. Deus usou Moisés no deserto, usou Jeremias numa prisão, Daniel numa colina, num palácio, Paulo, o apóstolo, dentro de uma prisão, Lucas enquanto viajava como médico, discípulo de Jesus, João na ilha de Pátimos e tantos outros que escreveram este livro santo que é a Bíblia Sagrada. E é importante também a gente saber que a Bíblia, ela, em todos os tempos, ela foi perseguida. No ano 303 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, o imperador Diocleciano proclamou um edito que tinha como objetivo impedir os cristãos de adorarem a Deus e destruir as suas escrituras. Um documento imperial foi promulgado em todos os lugares, determinando a demolição das igrejas e a queima das escrituras e proclamando que aqueles que ocupavam posições de destaque perderiam todos os seus direitos, enquanto que aqueles que trabalhassem em suas casas perderiam a liberdade, caso insistissem em professar o cristianismo. Mas a Bíblia e os cristãos resistiram a tudo isso. Mas nos tempos mais próximos de nós, próximos assim, né? Mais de 200 anos, Voltaire, em 1778, quando morreu, antes de morrer, afirmou que 100 anos depois dele, o cristianismo estaria varrido da face da terra e teria passado a história. Mas o que aconteceu? Por ironia do destino, apenas 50 anos depois de sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a sua própria residência para imprimir pilhas de Bíblias. Que ironia da história! Ele morreu, mas a Bíblia continua sendo lida e estudada em várias partes do mundo. Esse texto que eu li de Apocalipse, esse pequeno verso, ele nos ensina que nós podemos ter a verdadeira felicidade quando nós conhecemos e praticamos as palavras desta profecia ou desta pregação, dessa palavra que vem de Deus. Podemos falar de felicidade ou da felicidade de ler. Felicidade de ler. A gente entende que Deus, Ele nos dá o privilégio de conhecer a sua palavra. Existem pessoas que não leem a palavra de Deus. São aqueles que não têm o mínimo interesse de estudar esse livro. Ou aqueles que não entendem, leem, mas não entendem. Mas tem aqueles que leem e entendem.
Pessoas que tiveram uma experiência com Deus, do novo nascimento, entregaram suas vidas a Cristo e confessam que Ele é o Senhor e Salvador de suas vidas. E essas pessoas, elas realmente encontram a felicidade em ler a palavra de Deus. Mas também esse texto nos faz pensar, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. Ouvir é outra necessidade para que a pessoa possa experimentar a alegria em estudar a Bíblia. Falamos acerca de tanta coisa maravilhosa que Deus nos ensina através da sua palavra. Mas existem aqueles que talvez até escutem sem interesse, ou aqueles que ouvem e têm um certo interesse. E esses que têm interesse são aqueles que estão atentos à palavra do Senhor. E finalmente, meu amigo, nós podemos dizer que mais do que ler, mais do que ouvir, o mais importante de tudo é a gente guardar no coração e na mente os ensinos desta palavra. Bem-aventurados aqueles que guardam as coisas nela escritas. Guardar aqui significa procurar praticar aquilo que lemos e aprendemos na Bíblia. Tiago, servo de Deus, no capítulo 1, verso 22, ele nos ensina: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, meu amigo, se você ainda não tem dado o devido valor à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, é hora de você compreender, deixar o Espírito de Deus falar o seu coração através desse livro santo. Certamente a sua vida, a vida das pessoas que estão próximas de você, essas pessoas serão abençoadas quando você começar a praticar os ensinos de Jesus Cristo, de todos os servos de Deus que receberam a palavra do Senhor e que essa palavra está à disposição sua aqui. Eu quero terminar essa meditação perguntando a você, meu ouvinte, o que a Bíblia significa para você? É um livro comum ou é um livro especial? É um livro que está sendo lido ou esquecido, aberto na prateleira da sua casa ou em cima de uma mesa, de um móvel? Você tem valorizado esse livro? Saiba que muitas pessoas, ou milhares e milhares de pessoas em todos os tempos, têm experimentado a transformação que esse livro ele provoca na vida do ser humano. Então, meu amigo, eu convido a você abrir o seu coração e receber essa palavra na sua vida e a partir de hoje começar a estudar esse livro santo e praticar aquilo que Deus nos ensina através dele. Amém? Amém. No mundo que sufoca, evoca, canta, toca e sai, vai e anuncia a paz, vai e anuncia a paz. Aos homens que carentes, descrentes do amor maior, vai e anuncia a paz, vai e anuncia a paz.
Há muitos que perdidos pro fim caminham sem saber, vão sem ouvir da paz, sem conhecer a paz. Será que não nos pesa deixar que morram sem saber que só Jesus é paz? Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esse momento especial quando posso transmitir o recado do Senhor. Quero, Deus, te agradecer pela vida de cada um dos nossos amigos que escutaram a Tua palavra nesta manhã. Nesse dia, quando as nossas igrejas, ó Deus, comemoram o dia da Bíblia, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo promova um despertamento na vida do Seu povo, para que valorizem esse livro santo. Que nós, ó Deus, coloquemos em prática os ensinos da Tua palavra. E obrigado, Deus, por todos aqueles que em todos os tempos não tiveram medo, não tiveram temor de dar as suas vidas para que esse livro chegasse até nós. Ó Deus, abençoe que cada líder, cada pregador da Tua palavra leve com seriedade essa tarefa que nós temos de ensinar ao seu povo os conselhos do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo por todos aqueles que nos escutam, aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão desanimados. Visita cada um nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.